Querida Luísa Gondim. Eu estou profundamente comovida, emocionada. Nem sei se vou manter a linha durante a minha fala, porque esse ato me leva a 42 anos atrás, quando, chegando a São Paulo, expulsa pela ditadura, pelo fato de lá no Nordeste, na minha Paraíba, nós estarmos procurando ajudar os trabalhadores rurais a lutarem pela divisão da terra, pela reforma agrária. Fazer aquilo, participar junto com Dom Pelé, Dom José Maria Pires, que era o arcebispo da Paraíba, fazendo um trabalho junto aos camponeses para que eles perseverassem no esforço de organização e de luta, depois das ligas camponesas, pela terra para trabalhar e ter condições de sobreviver e não serem forçados a migrar para os grandes centros urbanos do país. Nós fomos perseguidas, muitos outros perseguidos, alguns desaparecidos, assassinados, presos, e tivemos que sair de lá para não ter a mesma sina e podemos continuar nossa luta em outro local. Viemos para São Paulo e vínhamos chorando no ônibus São Geraldo, e chegando aqui e com a sensação de ter deixado a luta para trás. Só que chegando aqui fomos trabalhar como assistente social nas favelas e nos cortiços de São Paulo, como assistente social. E me compensei pelo fato de ver que quem estava nas favelas e fugindo das reintegrações de posse na periferia de São Paulo eram os trabalhadores rurais do Nordeste e de outros estados do país que também não tinham assegurado o direito à terra para morar. Portanto, eu vi que a luta era lá e também era cá. A luta pela democratização da terra no campo e pela democratização da terra na cidade. E, lamentavelmente, depois de 42 anos, depois de muitas décadas, nós ainda não conseguimos ver concretizada a reforma agrária e a reforma urbana em nosso país. Por que esse ato me levou a 40 anos atrás? Porque foi essa instituição, padrinho, a primeira que me acolheu, me oferecendo uma condição de trabalho com Dona Nadir Kifuri, minha colega de profissão, e outros companheiros e companheiras, alguns perseguidos, como a Rosalina Santa Cruz, que havia, inclusive, sofrido torturas, prisões, e as mais graves violações aos seus direitos, como tantos outros, e nós nos sentíamos responsáveis de nos integrarmos nessa luta de resistência e de estarmos juntos do povo para que esse povo continuasse a sua luta pela sua emancipação. E eu convivi com Dona Nadir, com o padre Edênio e tantos outros dessa instituição. E foi nessa cidade que também, pelas mãos da história e pelas mãos de Deus, eu cheguei à condição de governar essa cidade. E sempre digo que se eu não tivesse feito outra coisa como prefeita da cidade, ter trazido e revelado a verdade sobre a vala clandestina de Perus e ter, junto com os familiares, sem os quais a Melinha, Ivan Chagas, Ivan Seixas, a Suzana e outros companheiros que estiveram comigo como prefeita, buscando a verdade sobre aquela vala clandestina, sobre aquele cemitério municipal, onde encontramos 8 cadáveres de desaparecidos políticos, cujas ossadas foram devolvidas aos seus familiares. Teria valido ter chegado à prefeitura e ter governado essa cidade, se só isso tivesse sido possível realizar. Como deputada federal, de novo, eu me vi diante de um desafio
que era me envolver nessa luta pela memória, a verdade e a justiça em nosso país. A começar pela discussão do projeto de lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Eu e outros poucos parlamentares fizemos uma investida na tentativa de aperfeiçoar aquele projeto de lei, por entender que ele apresentava limitações e apresentava, inclusive, restrição ao que se pretendia com aquela Comissão Nacional da Verdade, que não poderia simplesmente visar ou ter como objetivo, como finalidade, a reconciliação nacional. Eu entendia, imagina se as vítimas do Holocausto, dos judeus, no nazismo, teriam tido condição, os que passaram pelos campos de concentração, que condição aquelas pessoas, os sobreviventes, teriam de reconciliar-se com aqueles que causaram aquele genocídio da humanidade, no caso do nazismo. Não, nem diria guardadas as proporções, porque a ofensa ao ser humano, a violação aos direitos da pessoa humana, não tem tamanho na escala maior do nazismo e do fascismo, ou na escala um tamanho menor pelo número, pelo tempo que se deu aqui no Brasil. Eu não imaginava ser possível, não concordo que seja possível reconciliar-se com dois opostos, o torturador e o torturado, o assassino e o que foi vítima do assassinato. Não posso imaginar que pudesse ser a finalidade última de uma Comissão Nacional da Verdade, a reconciliação nacional. E não me satisfaz, e não me satisfazia naquele momento em que se discutia o projeto de lei na Câmara dos Deputados, que se ficasse na busca, na recuperação da memória, na busca da memória e da revelação da verdade histórica, com vistas à reconciliação nacional. Isso não nos satisfazia e fizemos uma batalha, junto inclusive com representantes familiares, na Câmara dos Deputados e mais uns 2 ou 3 deputados, não eram mais do que esses, na tentativa de aperfeiçoar a lei, de melhorar os objetivos dela. Mas quem faz mudança é o povo organizado, consciente da sua força e dos seus direitos, e é esse povo que cria as condições políticas para que a realidade muda. E ainda bem que hoje a gente vê que dezenas de comitês de familiares e de resistentes à ditadura militar, junto com comissões estaduais, como a de São Paulo, que vem fazendo um trabalho extraordinário sob a presidência, a orientação do extraordinário deputado que eu tive, inclusive, o privilégio de tê-lo desde do meu mandato de vereador dessa cidade. E é nas suas mãos que essa comissão vem realizando um excelente trabalho, de novo, com os mesmos membros dos familiares que estiveram nos ajudando no caso da revelação da Vala de Perus e da busca da verdade, nesses anos todos. E o fato é que hoje já se tem um acúmulo de força política na sociedade. E esse ato aqui, a criação dessa comissão da PUC, com o nome de Nadir Kfouri, é um emblema e é um sinal de que estamos avançando, que estamos superando as limitações e determinações da lei. E, inclusive, alguns membros da Comissão Nacional da Verdade, que antes não faziam, já falam de que é necessário fazer uma reinterpretação da lei da anistia para se cumprir, inclusive, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2011, antes mesmo da aprovação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido pela constitucionalidade da lei da anistia de 1979, e um dos argumentos que o então relator, o então ministro Eros Grau, alegava no seu parecer pela manutenção da constitucionalidade da lei, do seu parecer pela constitucionalidade da lei, deixava nas entrelinhas do seu parecer de que teria sido o Congresso Nacional que aprovara a lei da anistia.
alegando inclusive que tinha sido fruto de um amplo debate, um amplo acordo que se fizera entre a sociedade e o governo de então. Que governo era? Era um governo que ainda controlava o país pelas armas. De outro lado, quem estava? A sociedade civil dando os primeiros passos na busca da redemocratização do país. Como é possível um acordo, um acerto de contas entre duas partes em situações tão desiguais? Portanto, não foi fruto de um acordo da sociedade civil com o governo brasileiro da época, com os ditadores da época. Não foi, porque não é possível. Historicamente não é possível esse acordo entre partes colocadas em situações tão desfavoráveis, uma em relação à outra. Mas eu peguei na palavra do parecer do então relator de que teria sido a instituição Congresso Nacional que teria aprovado a lei, e então eu concluí de que, olha, a mesma instituição Congresso Nacional que teve a prerrogativa de aprovar aquela lei manca, a lei da anistia nossa é uma lei manca, é uma vergonha diante do cenário mundial, ao se pensar na legislação de direitos humanos, que é mundial, é internacional, não é nacional. Peguei nessa palavra e como representante do povo de São Paulo, em 2011, antes da aprovação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, entramos com um projeto de lei dando uma nova interpretação ao parágrafo 1º, ao artigo 1º, parágrafo 1º da lei da anistia, dando uma nova interpretação àquele artigo e àquele parágrafo, que incluía nos benefícios da anistia os mesmos que cometeram os crimes de lesa humanidade e tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados, estupros, pelo regime civil-militar da época. Lamentavelmente, o projeto de lei não teve a acolhida que não se esperava diante da composição, inclusive da atual composição do Congresso Nacional. Uma comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional avocou para si se manifestar sobre o projeto de lei, e não era regimentalmente necessário que aquela comissão apreciasse a matéria, e ela o fez exatamente para derrotar a proposta de lei que encaminhamos à Câmara dos Deputados. Restou a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que ainda está lá o projeto, mas já com um parecer pela rejeição. Porque, inclusive, eles indicam os presidentes dessas comissões, indicam para relatar essa matéria exatamente aqueles que sustentaram a ditadura militar, que não querem a verdade, e muito menos a justiça em nosso país. Mas estamos lá resistindo. Fizemos uma audiência pública levando especialistas para discutir o tema, e eles forçaram a participação de generais, desembargadores e de pessoas que foram defender o regime militar contra a aprovação daquele projeto de lei. Ele está lá aguardando ser pautado. Estamos segurando o presidente da comissão para que não paute a matéria tão cedo, para que essa força que vem sendo gestada nas cidades, nas universidades, nas centrais sindicais, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no país inteiro está surgindo uma força, né, e que já compreendeu essa questão da necessidade de se rever a interpretação da lei da anistia. Alguns membros da Comissão Nacional da Verdade já afirmam a necessidade disso. E o cumprimento da sentença da Corte, da condenação da Corte ao governo brasileiro, só se cumprirá com a revisão da lei da anistia. Então, a bandeira que está colocada em primeiríssimo plano, seja nos comitês que estão nascendo agora como esse, seja nas comissões que já estão funcionando a pleno vapor, nas Assembleias Legislativas, como no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, a tal ponto que essa onda cívica, política e de cidadania plena, de que é necessário. Sem isso, os resultados do importante trabalho que a Comissão Nacional da Verdade realiza não terá eficácia, porque ficaremos apenas no relatório bem feito,
nos seus conteúdos, no seu formato, e não irá além de ficar no arquivo do Arquivo Nacional do país. Nós não nos satisfaremos com isso. E para isso nós temos que rever a legislação. De estar aqui vivendo esse momento que se inscreve numa história de décadas, a qual eu tive o privilégio e a honra de participar como cidadã comum, como profissional assistente social ou como liderança política, que hoje, mais do que nunca, está comprometida todas as suas energias para que se chegue à verdade sobre aqueles crimes e os responsáveis por eles não fiquem impunes, sejam processados, sejam julgados nos termos da lei e sejam punidos com o rigor necessário nos limites da legislação brasileira. Muito obrigada.